Gravação iniciada, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais. Novamente é um prazer encontrar com vocês, revê-los e muitíssimo obrigado a todo mundo que está comparecendo, é sempre uma honra contar com a presença de vocês. Ok, todo mundo vendo os slides aí, galera? O slide. Eu tô vendo aqui. Tô vendo também. Tá. Qualquer coisa, se alguém tiver com problema, pode abrir o áudio aí, me falar, tá? Não tô te ouvindo. Às vezes você não dizer, não tá me vendo, não tá me ouvindo, pode me chamar no áudio aí. Possivelmente, eu não vou estar olhando aqui o chat, mas no áudio dá pra gente fazer. Só um segundo. Vamos lá, pessoal. Na nossa aula de hoje, a gente vai tratar do tema de chamadas de sistema e interrupção. Eu sou o professor Leandro Teófilo, está aqui o meu e-mail institucional, caso vocês queiram tirar qualquer dúvida, fiquem à vontade. E está também na tela o meu perfil no Instagram. Quem quiser pode seguir, vou me sentir extremamente honrado. Falando aqui um pouquinho da agenda, tá? Da nossa aula de hoje, até faltou o nomezinho agenda ali, perdão, mas a nossa agenda de hoje é dividida em dois itens principais, chamada de sistema e interrupções. Chamada de sistemas eu vou dar uma lembrada um pouquinho sobre modos de acesso ao hardware, para a gente entender direitinho como é que as chamadas de sistemas são executadas, né? Qual a necessidade, de onde surgiu essa necessidade. E aí eu vou falar um pouquinho, né, das teorias aqui de chamada de sistema e depois a gente vai para interrupções. Vamos lá. Lembrando um pouquinho do que a gente viu, né, lá na aula que falava dos tipos de SO, eu mencionei modo de acesso ao sistema, né, o modo de acesso ao hardware. A gente tem dois tipos básicos, pessoal, de modo de acesso, né? O modo usuário e o modo kernel ou modo núcleo, né? O modo usuário... lembrando um pouquinho, aonde que isso é definido, né? Às vezes tem aquela pergunta, professor, aonde que o modo de acesso ao sistema é definido, né? Como é que o sistema operacional vai fazer essa consulta para saber, por exemplo, se aquele processo está rodando no modo usuário ou está rodando no modo kernel. Então, esses modos, o modo usuário e o modo kernel, são determinados por uns bits, né? Lembra que tudo é bit aqui quando a gente está falando de computação, que ficam lá no registrador chamado PSW. Né? Esse PSW é de Program Status Word. Então, esse registrador, né, que está aí, status de escrita do programa, por assim, sabe, sendo muito uma tradução aqui básica, né, serve justamente para o hardware verificar se aquela instrução, né, que um determinado processo invocou pode ou não pode ser executada pela aplicação. Né? Então, a ideia é mais ou menos essa, olha, uma aplicação invocou uma determinada instrução, um sistema operacional, aí o hardware tem que verificar se aquela aplicação tem o direito, né? Vamos chamar de direito, tem a possibilidade, tem a autorização para rodar ou não aquela instrução.
né? A ideia da criação dos modos de acesso ao sistema é proteção do kernel, né? A ideia é proteger o kernel do sistema operacional, né? Na memória RAM contra quaisquer acessos indevidos que possam acontecer. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte: se não houvesse o modo usuário e o modo kernel separado, haveria uma complicação do ponto de vista de saber o que aquele usuário poderia ou não fazer, né? Se cada aplicação pode executar tudo, do ponto de vista de gerenciamento do sistema operacional, de segurança, ia ficar um pouco prejudicado. Lembrando um pouquinho aqui do modo usuário, né? Então, nesse modo aqui, que o nome já entrega, né, é justamente um modo em que é um usuário comum, né, não é um cara que manda em nada aqui. Nesse modo, as aplicações não têm acesso direto ao hardware, né? Eles têm um acesso indireto aos recursos do sistema computacional. Quando o processador está trabalhando nesse modo, as aplicações só podem executar instruções que não têm privilégio. Então, estou rodando em modo usuário, né? Então, a minha aplicação está rodando em modo usuário. Quais são as restrições? Primeiro, não vai conseguir acessar diretamente os recursos de hardware, vai precisar sempre de uma supervisão, né? E a aplicação só vai poder executar instruções sem privilégio algum. Então, por exemplo, quando o modo usuário está ativo, uma escrita no disco, por exemplo, né, ela é uma instrução privilegiada, né, porque a gente está escrevendo no disco. Então, se um usuário fizer qualquer escrita no disco, ele poderia danificar arquivos do sistema. Então, esse tipo de instrução, por exemplo, é uma instrução privilegiada, em que o modo usuário não tem acesso direto, ele tem um acesso indireto, que depois a gente vai ver como é que esse acesso é proporcionado. Tá? Esse processador, o processador, quando está nesse modo, ele não tem acesso a toda a gama de instruções que o sistema contém. Então, a quantidade de instruções que uma aplicação vai conseguir acessar é bem reduzida. Tá? Mesmo que seja uma quantidade de instruções que ele consiga, por exemplo, que ele quer chamar, mesmo que ele passe pelo sistema operacional, pelo digamos, o supervisor, ainda assim a quantidade de instruções é mais reduzida. Né? E por que existe esse modo usuário? Porque às vezes a gente pensa o seguinte: poxa, se eu estou criando um modo aqui que o cara não tem moral para nada, para que eu estou criando? Né? É justamente para a gente garantir segurança e integridade do sistema. Vamos lembrar um pouquinho, né? Claro, não é nem lembrar um pouquinho, não é nenhuma analogia. Olha, todo sistema operacional moderno hoje, multiusuário, a gente tem a possibilidade de a gente ter usuários root, né, usuários administradores, e usuários finais, usuários comuns, que é justamente para que a gente consiga proteger o sistema. Então, do ponto de vista de que maneira uma aplicação roda, segue o mesmo conceito. Tá? O modo kernel. Nesse modo, as aplicações, diferente do modo usuário, têm acesso direto aos recursos da máquina. Né? Então, o acesso ao hardware ele é direto, ele não perpassa por nenhum intermediário. Né? As operações nesse modo, né, elas têm privilégio, ou seja, as instruções são realizadas com privilégio, então todas instruções privilegiadas no modo kernel podem ser executadas. Né? Lá no modo usuário, apenas as sem privilégio. Quando o processador está trabalhando neste modo, ou seja, no modo kernel, a aplicação tem acesso ao conjunto total de instruções. Né? Lembra que lá no modo usuário ele tinha um acesso reduzido ao conjunto de instruções. Aqui não, aqui a gente tem um acesso ao conjunto total. Mesmo nesse modo, né, apenas o sistema operacional vai ter acesso às instruções privilegiadas. Né? Então, mas como assim, professor? É porque quem roda o tempo inteiro, né, aqui no modo kernel, quem vai ter esse acesso a essas instruções é o sistema operacional. As aplicações, né, pedem, mas é mais ou menos igual, vão requisitar essas instruções privilegiadas e o SO vai lá e as executa. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre a chamada de sistema. Né? A gente lembrou um pouquinho os conceitos de modo de acesso aos recursos
da máquina. E aí agora a gente vem para a chamada de sistema, porque era justamente importante entender que algumas aplicações não tinham acesso direto a algum recurso, né? Então, funciona o seguinte: se uma aplicação precisa, por exemplo, mover um arquivo, né, que é uma instrução privilegiada, ela vai ter que realizar uma chamada de sistema, que é mais ou menos o seguinte: pô, é um intermediário, né? É meio que quando você liga para alguém que tem uma certa moral, alguma coisa, pô, cara, me ajuda nisso aí, né? O meu nível de permissão não chega até tanto, né? É quando, sei lá, você está... Vamos lembrar de uma loja aí, pô, o vendedor, ele não tem instrução privilegiada, por exemplo, de conceder o desconto que ele quiser, né? Ele tem que consultar quem está acima, que é o gerente. Aqui no mesmo jeito. Então, uma aplicação precisa realizar uma instrução privilegiada, né? Mover um arquivo, fazer uma escrita em disco, né? Quaisquer instruções privilegiadas, ela vai realizar uma chamada de sistema, e aí essa chamada de sistema vai alterar momentaneamente, né, de maneira temporária, do modo usuário para o modo kernel, né? Então, é mais ou menos isso. Olha, chamada de sistema, basicamente, pessoal, vai servir para que uma aplicação consiga executar uma instrução privilegiada, né? Claro que passa por uma gerência, aí, né? Passa por uma supervisão, mas a chamada de sistema é para isso, né? A gente costuma falar, a literatura costuma falar que as chamadas de sistema são a porta de entrada para o modo kernel, né? Não é o modo kernel total, né? Não roda o tempo inteiro, mas é a porta de entrada para isso. As chamadas de sistemas, elas são a interface entre os programas do usuário, seja do usuário comum, né, toda e qualquer aplicação que a gente está acostumado a rodar, que rodam no modo usuário, e o sistema operacional, que é quem roda no modo kernel. Então, imagina, sei lá, se a gente está rodando um sistema operacional qualquer, num Android, num Linux, num Windows, e a gente está rodando uma aplicação, sei lá, o software da câmera. Concordo que o software da câmera vai ter que acessar os recursos, por exemplo, vai ter que acessar um sensor, vai ter que acessar armazenamento em disco, tudo isso ele precisa ter acesso. Só que ele não faz isso diretamente. Ele vai fazer uma chamada de sistema, e aí durante aquela chamada de sistema, o modo que era o usuário passa a ser o modo kernel, e ele consegue fazer as operações, né? As chamadas de sistema, elas variam de sistema operacional para sistema operacional. Então, você tem um conjunto de sistemas operacionais, você tem, né, um Linux, um Windows, um macOS, um iOS, eles vão variar a chamada de sistema de um para outro. Só que, geralmente, o que vai acontecer, né, é bom que aconteça, é que os conceitos relacionados a essas chamadas, eles são similares, né? Então, a ideia é essa, olha, as chamadas variam de SO para SO, até porque quando, né, foram projetados sistemas operacionais, cada empresa, organização, quando criou, digamos que ela tem um modo de pensar um pouco diferente, de como ele faz cada uma dessas chamadas, né, de como isso é programado, mas os conceitos relacionados às chamadas são similares. Como que essas chamadas ao sistema, né, ou syscalls, são realizadas, né? As syscalls, chamadas de sistema, elas são realizadas do que a gente chama de traps, né? O que são essas traps? Não tem nada a ver com música, né? A gente tem um estilo de música chamado trap, né? Um primo meu mais novo falando, eu desconheço qual é o ritmo. Se alguém conhecer, bota aí no chat, conheço trap e curto bastante. Eu conheço trap e não curto nada, né? E nada tem a ver também com o público LGBT, que também tem os traps, né? Vamos lá. O que são as traps, né? Traps, né, também são conhecidas como instruções não, desculpa. Como interrupções de software. A gente vai ver lá na frente interrupções, mas aqui, quando a gente está tratando de trap, tá? Trap pode ser chamado de interrupções de software, tudo bem? E não são as interrupções que a gente vai ver lá na frente. São interrupções de software.
Esse tipo de instrução, né, as traps, vão permitir acesso ao modo kernel, que é justamente o que a chamada de sistema precisa, né? Lembra que a chamada de sistema vem para que uma aplicação que está rodando no modo usuário consiga executar alguma instrução privilegiada, né? E se é privilegiada, é o modo kernel quem tem acesso. Então, as traps é justamente isso, é uma instrução, primeiro, que tem que permitir o acesso ao modo kernel, né? Então, mas geralmente ela é iniciada por dispositivos de entrada e saída, não é exclusivamente iniciada por dispositivos de entrada e saída. Mas vamos entender, por exemplo, uma interrupção. Vamos imaginar que você está editando algum arquivo, né, um arquivo de texto e tudo mais. Digamos que esse arquivo de texto não tenha salvamento automático, tá bom? Só para a gente fazer essa analogia aqui rapidão. Então, você está editando, no momento que você vai salvar o arquivo, né, ou seja, você vai passar toda aquela informação que, por enquanto, está na memória RAM apenas, né, ainda não está, ou se não tiver na memória RAM, vai. Vamos pensar no menos evoluído, está na memória RAM. E aí você vai falar, não, agora eu quero que esse conteúdo vá para a memória do disco, né, para a memória secundária, aí eu preciso de uma chamada ao sistema, né, que ele vai chamar justamente a chamada de sistema de escrever no disco. Então, trap é uma interrupção de software, beleza? E como é que funciona a chamada de sistema, né? Então, olha, é realizada através do trap, que permite o acesso ao modo kernel. Ao final, né, da chamada de sistema, após o término dessa chamada, como, por exemplo, a escrita de um arquivo, né, alguma coisa, essa execução, a execução da aplicação vai continuar. Como assim, professor? Vamos pensar o seguinte, pessoal, tem uma aplicação, e essa aplicação roda no modo usuário. Ele precisa de um item, né, de alguma coisa que necessita do modo kernel. Ele vai, faz a chamada ao sistema. Terminou a chamada ao sistema, volta para a aplicação que estava rodando, entendeu? A aplicação ela fica ali, né, em sleeping, ela fica dormindo enquanto a chamada do sistema é executada. Conseguem compreender isso? Ok. Professor, não tem aplicações que ela consegue fazer alguma outra coisa enquanto a chamada do sistema está fazendo? Olha, tem essa possibilidade, tá? Lembra lá do que a gente estava falando das threads lá atrás, né? Que a gente conseguia dividir, né, uma aplicação em pequenos, né, subprocessos, por assim dizer? Consegue, mas aquela thread que fez a chamada ao sistema, aquela vai ficar dormindo. Vamos aqui alguns exemplos de chamada de sistema. Né? Professor, eu não entendo muito. Chamada de sistema é um programa, né, que eu vou lá e rodo. Né? De novo, não é um programa que você vai rodar diretamente no modo usuário. Né? Mas claro que a gente está falando de software aqui. Né? Então, é programado sim. Olha, um exemplo no Unix ou nos sistemas like Unix aí, no Linux e outros, a gente tem, aqui nesse caso eu coloquei aqui, ó, um count recebendo a função read, né, que aí eu tenho um FD, um buffer, um nbytes. Aqui nesse caso, é só um programinha que vai abrir um buffer, né, um arquivo, alguma coisa, e aqui nessa funçãozinha, esse nbytes aqui está indicando para mim a quantidade de bytes a serem lidos, e aí essa chamada do sistema vai fazer essa leitura e vai passar para o count. Tá bom? É só um exemplo de chamada do sistema. Então, professor, então isso aqui nada mais é do que uma função? Não, tá? Mas não é uma função de alto nível que a gente vai lá e programa diretamente, tá bom? Já é programado a nível de sistema operacional. O que vai acontecer, a gente vai ver um pouquinho à frente, quando a gente está programando, por exemplo, estou programando em C, C++, PHP, qualquer coisa, eu tenho algumas funções que, quando chamadas, quando invocadas, vão invocar a chamada de sistema. Né? Concorda comigo que se eu estou lá no PHP ou em outra linguagem, eu mando abrir um arquivo, aquela função que eu invoquei, em algum modo ela vai ter que fazer uma chamada ao sistema. Primeiro, porque abrir um arquivo é uma instrução, né, aqui privilegiada. Então, ele vai, executa a chamada ao sistema e depois roda. Tá? Todo programa que invoca uma chamada de sistema, pessoal, ao final ele sempre tem que checar, verificar o retorno dessa chamada,
para saber se teve um erro ou não. Por exemplo, não adianta eu mandar escrever alguma coisa em disco se eu não verificar o retorno dessa chamada, ou seja, se ela aconteceu com sucesso ou não, né, eu não consigo, digamos que, continuar a execução com sucesso da minha aplicação. Tá? Então, sempre, o programa que você implementar, ele tem que checar o retorno da chamada de sistema. Aqui eu trouxe alguns outros exemplos de chamada de sistema. Tá? Então, a chamada de sistema é muito utilizado, pessoal, para gerenciamento. Né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de gerenciamento. Então, chamada de sistema de gerenciamento de diretório. Né? No diretório, a gente tem a chamada mount, que serve para montar um diretório. Ah, professor, mas quando eu estou rodando lá, sei lá, no Ubuntu, em algum outro sistema operacional, eu rodo um programinha lá, mount, dando com o meu usuário. Quando você faz aquilo de rodar um mount, por exemplo, um comando, aí você está rodando um programinha, né, que foi implementado, aí dentro daquele programa ele faz uma chamada, né, faz uma invocação à chamada de sistema mount. Eu acho que dá para compreender, né? Aqui eu tenho um programa, digamos que está mais alto nível, né? E a chamada de sistema está aqui um pouco mais no nível mais baixo. Então você interage com a função mount, com o programa mount que seja, e aí ele é que faz a chamada de sistema, tá bom? O que eu estou querendo dizer é que não é você, o usuário, que vai lá e roda diretamente a chamada de sistema. Isso é na implementação da aplicação. Chamada de sistema de gerenciamento de processo, a gente tem, por exemplo, o fork. Né? O fork é uma chamada de sistema que serve para criar um processo, tá bom? No Windows, por exemplo, se eu não estiver enganado, o nome da chamada de sistema para criação de processos é create process. Né? Lembra daquilo que eu falei? As chamadas de sistemas podem variar de sistema operacional para sistema operacional, mas eles mantêm a similaridade em relação aos conceitos. Então, olha, eu preciso ter uma chamada de sistema para criar um processo, sempre. Então, lá no Windows, create process, nos sistemas like Unix aí, que eu conheço, fork. Chamadas para gerenciamento de arquivos. Eu trouxe aqui o close, né, que serve para fechar um arquivo, mas a gente tem o open, tá? Tem um punhado de outros chamadas de sistemas para gerenciamento de arquivo. No Windows, o nome da chamada de sistema para fechamento de arquivo é a close, vou lembrar aqui, eu acho que é close handle. Né? Se alguém depois quiser procurar, pessoal, eu acho que é close handle. Além das chamadas de sistema de gerenciamento, a gente tem mais alguns outros tipos de chamada de sistema. Né? Então, eu trouxe aqui dois tipos. A chamada de sistema de permissões, né? A gente tem o chmod, né? O chmod, né? O change mode, né? Serve para modificar as permissões de acesso, de leitura, execução e escrita de arquivos diretórios, né? Eu acho que vários aí que já utilizaram Linux aí, brincaram um pouquinho, já mexeram com o chmod, né? E tem também chaun, né? Eu não sei se vocês pronunciam assim ou fala chaun, né? Não importa, né? Essa chaun aqui, ela vem de change owner, né? Ou seja, alterar o proprietário, tá? É para isso que serve essa função. É com essa chamada de sistema que ocorre a alteração dos proprietários de um arquivo. Por exemplo, você foi, baixou um arquivo ou criou um arquivo com o seu usuário comum. Aí você vai falar, nossa, eu não quero que o dono desse desse arquivo seja esse usuário. Eu quero que seja um usuário que é criado para rodar uma determinada aplicação. Então, você vai lá, altera o dono daquele arquivo. A depender do sistema, vai ter um comando que vai invocar essa chamada de sistema. Por exemplo, no Linux, tem o programa, né, o comando chaun, que você altera tanto o proprietário, o usuário proprietário, quanto o grupo ao qual o arquivo pertence. Olha, então a gente já viu basicamente, né, um conceito de chamada de sistema. Viu um pouquinho como né, de onde nasceu a necessidade de uma chamada de sistema, né, que é
Estava usando o modo usuário, precisa de uma instrução privilegiada, como é que eu faço? Roda, a gente faz a invocação de uma chamada de sistema. Agora a gente vai ver os passos para uma chamada de sistema, né? O passo, digamos que é básico. Primeiro, o aplicativo vai fazer a chamada de sistema. Então, ó, fez a chamada de sistema. Depois, o sistema operacional vai determinar o endereço dessa rotina. Como assim, professor, dessa rotina? Vamos imaginar, vamos entender que o sistema operacional vai trabalhar uma, com uma tabela, né, onde ele tem o endereço das instruções, das rotinas que vão ser executados por uma chamada de sistema. Então, ó, o aplicativo faz essa chamada de sistema, ou seja, através de um trap, lembra lá do trap, que é uma interrupção de software, tal, fez a chamada, parou a aplicação que fez a chamada, deixou ela congelada, um pouquinho dormindo, vai fazer a chamada de sistema. Aí, o SO verifica essa tabela, né, que ele mantém, para determinar aonde, né, a nível de endereço, de memória, tudo, está aquela rotina que aquela chamada de sistema vai executar. Depois disso, essa rotina de serviço é acionada, ou seja, encontrei onde ela está, beleza, eu quero que você seja executada. Aí depois disso, o serviço é executado e depois do serviço executado, o controle retorna ao aplicativo. Como assim, professor, o controle retorna ao aplicativo? Lembra que quando o aplicativo faz uma chamada ao sistema, ele era modo usuário. Lembra por que tem essa interrupção? Lembra por que tem que haver uma interrupção de software? A aplicação está rodando no modo usuário, ou seja, capengueiro, não pode fazer muita coisa. Fez a chamada no sistema, nesse momento, ele passa a ter acesso ao modo kernel. Então, a trap tem acesso ao modo kernel. Então, o que ele faz? Congela a aplicação um pouquinho, porque não pode permitir que a aplicação como um todo tenha acesso ao modo kernel. Porque se a aplicação passar a ter acesso em modo kernel, o que vai acontecer? Ela vai poder fazer o que quiser, né? Então, ó, tem esse congelamento, né? E aí o que acontece? Terminou a execução daquele serviço, né? A chamada né, encerrada, a chamada de sistema, e o controle volta a ser da aplicação. Beleza. Ou aplicativo, aplicativo, mesma coisa, tá? Beleza. Então, a gente já viu aqui os conceitos básicos de chamada de sistema, depois entendeu o passo a passo. Se, porventura, se não tiver entendido, o pessoal pode pedir, eu volto, não tem problema algum, tá? Mas é aquele básico. Faz a chamada, o sistema operacional vai identificar, né? Vai lá, verifica onde está a rotina daquela chamada de sistema, depois o serviço, a rotina é acionada, o serviço solicitado é executado, depois que ele é executado, o controle volta para a aplicação. Beleza. Agora, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as interfaces das chamadas de sistema, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, olha, eu tenho aqui uma aplicação, certo? E eu tenho as minhas chamadas de sistema. Agora, pô, professor, como é que isso acontece? Isso é direto, né? Toda aplicação conhece todo o conteúdo da chamada de sistema e chama todas? Não, geralmente eles trabalham com interfaces que fazem justamente esse canal entre a aplicação e a chamada de sistema, tá bom? Essas interfaces são chamadas de wrappers. Eu não sei pronunciar muito bem essa palavra, tá, galera? Mas wrappers. Se eu não estiver enganado, o Bob's ou o Girafas tem um prato com esse nome aí. Se tem alguma coisa a ver, não sei, depois a gente pesquisa. Vamos lá. As interfaces são maneiras de fazer especificação de uma chamada de sistema. E por que é um meio de fazer especificação? Vamos imaginar toda a complexidade, né, que uma chamada de sistemas mantém, né? Então, sei lá, tem uma chamada de sistema que vai alterar o nome de um arquivo, né? Tudo o que acontece para alteração desse arquivo, o nome desse arquivo, né? Opa, beleza, alteração do nome de um arquivo, eu estou alterando o índice o índice que o sistema operacional utiliza para identificar aquele arquivo, né, e procurar acessar aquele arquivo. Então, olha, o índice mudou, então o nome do índice é 1, então o endereço para onde o índice aponta, ele tem que manter o mesmo, então tem que fazer toda essa atualização. Então, é um negócio um pouco complicado, tá? As interfaces que os sistemas operacionais fornecem para essa chamada do sistema vão servir para esconder um pouquinho essa complexidade que eu tentei demonstrar para vocês que existe. Então, toda essa chamada de sistema ela é muito complexa. Agora, vamos imaginar o seguinte.
poxa, eu sou uma aplicação, eu não tenho que saber, né, como lidar com essas chamadas complexas lá no sistema. O que eu quero que aconteça é, cara, tem que ter alguém disponível aí no sistema operacional para escutar as minhas solicitações de chamada de sistema e rodar. É isso que eu quero. Eu não quero entender como é que o negócio está funcionando aí dentro. E, na verdade, nem é interessante, né, que a aplicação tenha essa visão, esse conhecimento, justamente para manter aquilo que a gente viu lá atrás, segurança, integridade, tá bom? Geralmente, essas chamadas, essas interfaces, pessoal, são implementadas em linguagem de alto nível, né? Então, a gente não vai lidar aqui com assembly, com nada mais baixo nível. A gente está lidando já com linguagens de alto nível. Então, C, C++, Java, que eu não coloquei aqui, que mais? Python, já tem muita interface de chamada de sistema já em alguns sistemas operacionais usando Python. Essas interfaces, elas utilizam, né, um conhecido aí da galera de sistema, que são as APIs, né? Elas usam APIs, né? APIs são Application Program Interface, basicamente, né, uma interface de programação para uma aplicação. Então, hoje em dia, vamos imaginar, por exemplo, como é que seria os dias de hoje, desenvolvimento móvel, por exemplo, sem as APIs, né? Como é que a gente ia desenvolver uma aplicação que faz o controle, por exemplo, dos sensores das câmeras dos smartphones se a gente não tivesse as APIs, né? Essas APIs, né, como toda API, elas vão encapsular o acesso direto à chamada do sistema. Então, mais ou menos o seguinte, olha, eu tenho uma API aqui, né, eu tenho uma aplicação, eu tenho uma API, e do outro lado da API eu tenho as minhas chamadas de sistema. Então, a aplicação vai invocar a API, e a API trata de fazer a invocação da chamada do sistema. Né? É para isso que ela serve. E a nossa aplicação não precisa saber como é que isso é organizado lá dentro. Isso é transparente para a aplicação. Aqui eu trouxe uma listinha das APIs muito usadas. Na verdade, eu até confesso que, de repente, eu preciso atualizar essas APIs aqui. Porque aqui eu nem tá listando aqui Android, né, nem iOS. Mas vamos lá. APIs mais utilizadas, ou muito utilizadas para o Windows. A Win32, né, API aí extremamente consultada. A POSIX API para sistemas like Unix. A API do Java, né, o Java API para JVM, né, para Java Virtual Machine. Não sei se aqui tem programadores, tem desenvolvedores Java. Tem, galera, na sala? Todo mundo trabalha com Java? Que eu saiba, não. Pô, nenhum, cara. Ó, é um nicho, né? Não, pô, se não tem ninguém, aqui tem alguém em outro lugar fazendo e ganhando. Beleza. Java é legal, galera. Eu sofri com Java, eu confesso, lá na faculdade, mas na época eu confesso que era meio incompreendido, era um negócio muito novo, né? Aquela coisa que falavam que não tudo agora vai usar JVM e tal, mas Java é um negócio muito interessante, cara. Eu só estudei Java, programação orientada, aprendi com Java. Eu acho melhor que o Python para aprender ainda. As programação orientada, né? Mas para aprender a programar mesmo, é melhor o Python. Mas é porque... mas é porque orientação a objeto, no caso, não tem de onde escapar, né? Nos dois você vai ter que programar, a não ser que a gente faça aquele caminho meio... É porque por exemplo, quando eu comecei a programar orientação a objeto, galera, eu programava eu chamo de C++, tá? Não sei se todo mundo aí é culto, só chama de C++, mas eu chamo de C++. Programava C++. Aí o que acontece? No início, eu achava que programava orientado a objeto, mas fazia aquele mix entre o estruturado, porque eu era programador de C, né? E aí foi para o outro. Java e Python, mesmo que você não queira, né? Você vai programar orientado a objeto. Claro que vai ter aquelas gambiarras que a gente faz, né? Às vezes faltou a palavra agora. Mas tá bom. Vamos lá, depois, senão a gente não termina, né? Mas depois a gente pode trocar uma ideia sobre Java. Eu sou fã do Python. Eu não vi Python, né, na graduação, mas Python no mestrado e eu me amarro em Python. Beleza. Vamos lá. Motivos, né, para o uso de API ao invés do acesso direto
as chamadas de sistema, né? Em vez, o professor fala, pô, toda vez eu preciso usar API, cara, por que eu não chamo diretamente chamada de sistema? Você pode? Pode, né? Agora vamos imaginar do ponto de vista de implementação, você ia ter que lidar com uma gama muito maior, né, de chamada de sistema. Vamos de novo vir um pouco para o desenvolvimento mobile, por exemplo, né? Sei lá, vamos analisar Instagram aí. Acho que todo mundo usa Instagram, né? A gente digamos que conhecido de todo mundo que o iOS tem um desempenho melhor no Instagram do que Android, certo? Quando fala assim, pô, o iPhone vale a pena se você produz conteúdo e tal, porque os stories vão ser melhor, qualidade de foto e tal. Entendendo um pouquinho, na minha opinião aqui, por que isso acontece? O iOS, perdão, o iOS não, o Instagram, né, então o Facebook, quando está desenvolvendo o Instagram, quando ele vai programar, desenvolver para o iOS, né, a gama de APIs que ele precisa lidar é muito menor, né? Por quê? Porque são só os iPhones, iPads que vão rodar. Vocês têm mais algum dispositivo que roda no Instagram da Apple? O macOS eu não sei se tem aplicativo ou é só a navegação mesmo, mas vai. O que eu quero dizer é, né, a quantidade de sensores de câmera e tudo mais que esse cara vai lidar é muito menor, concorda? Né? Porque é só desse dispositivo Android. Android é genérico, né? Porque desde os Samsungs aí, topo de linha, né? Os Huawei topo de linha, os Motorola agora que voltam a ter os topo de linha, até os Xing Lingzinho lá de, sei lá, de $50 que a gente acha no AliExpress, né? Então, tá. Vamos lá, voltando para entender um pouco. Ó. Poderia, já pensou, se todo esse desenvolvimento fosse feito, né, diretamente chamada de sistema? Isso ia dar um trabalho muito grande. Né? Se os sistemas operacionais não fornecessem essas APIs, para os dias de hoje, eu acho que seria praticamente impossível a gente implementar a quantidade de serviços que a gente tem disponível. Tá? Então, os motivos, pessoal. Portabilidade, né? Por que portabilidade? Porque é justamente aquela coisa de eu não ficar dependente, né, do sistema, daquela arquitetura e tudo mais, para eu conseguir fazer o que eu quero. Por exemplo, eu não tenho que saber como é que o sistema operacional faz o controle de alguns dispositivos que são de marcas diferentes e arquitetura diferente. Eu, enquanto aplicação, por exemplo, enquanto aplicação, eu não tenho que ficar me preocupando se a gravação num dispositivo que é magnético, um dispositivo de disco que é magnético, um HD, por exemplo, como é que essa gravação ou leitura vai acontecer? Se é diferente no SSD que trabalha, sei lá, no NVMe, não é isso? Eu sempre troco a sigla ali. NVMe, se é diferente de um SATA 3, entendeu? Então, tudo isso, é papel do sistema operacional entregar na API. Né? Então, eu tenho uma portabilidade maior. Vamos pensar, por exemplo, no caso do Java, cara, do Java Virtual Machine. Quando você faz uma aplicação para rodar sobre a JVM, né, você faz para rodar em cima dela. Como ela vai interagir com os recursos do sistema, né, da hospedeira ali, é coisa da API da Java Virtual Machine, beleza? O que mais? Um dos motivos para utilizar é o que eu já havia falado anteriormente, que é de esconder a complexidade que são, né, características aí da chamada de sistema, né? É muito complexo como isso acontece por trás. Né? A gente tem sistemas diferentes que utilizam as mesmas APIs, não a API serve para vários versões de um sistema. Então, poxa, eu não quero saber qual a diferença, como é que eles estão organizados, né? Eu não quero saber dessa complexidade. Então, a API ajuda nisso. Além disso, as APIs ajudam a aumentar a quantidade de funcionalidades que aquele sistema vai oferecer. Né? E essas funcionalidades, por meio das APIs, podem otimizar desempenho. Né? Como? As APIs vão lá, fazem um gerenciamento dos dispositivos de maneira mais inteligente. Né? Então, calma aí, a gente vai precisar gravar, então tem aqui vários dispositivos querendo gravar, como é que a gente vai fazer isso? Se isso todo fosse direto, chamada de sistema, é um pouco mais complicado. Com certeza mais lento. Tá? Pessoal, aqui eu trouxe um exemplo de uso
da chamada de sistema aqui do printf, né? Até, perdão, ficou aqui por trás. Mas é o printf, aqui só tinha o parênteses fechando, tá? Esse aqui na tela a gente tem um programinha feito em C, básico, né? Tem ali um include SDIO, né? Ou seja, as funções básicas de entrada e saída, função principal aqui, a main, e dentro eu tenho só uma chamada, né, invocando a função printf. E aí, colocando uma frasezinha lá, uma string. O que acontece é o seguinte, olha, o programa invoca a função printf, e essa função printf vai invocar a chamada de sistema write, e depois da chamada de sistema write, invoca também a exit. Tá? Por quê? Porque terminou, tá vendo que depois não tem nada, né? Só tem um return. Depois disso, o programa vai invocar a chamada de sistema exit. Então, aqui era aquilo que eu estava querendo dizer quando eu falei lá de programas que a gente roda, né? Por exemplo, lá eu poderia desenvolver isso aqui e colocar como um comando do Linux, né? Ia querer dizer que ele vai invocar diretamente a write? Não, né? Então, e outra coisa, ó, a função printf, aqui o print, no C, invoca a chamada de sistema write. Possivelmente, né, outras funções de linguagens, né, diferentes da linguagem C vão ter também a sua função de escrita e vão invocar também a chamada de sistema write. Estão conseguindo compreender isso? Olha, eu desenvolvo aqui, crio uma interface para fazer a chamada de sistema, invoco e executo aquela chamada de sistema. Mas eu não preciso acessar diretamente. Estão entendendo, por exemplo, que aqui a minha aplicação não vai executar diretamente? Claro que na hora que eu estou rodando, que eu vou compilar, né, aí tem a coisa do compilador da linguagem C, blá, 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 que vai fazer a invocação dessa chamada de sistema. Aqui, em cima, está rodando no modo usuário. Estão entendendo, né? Ó, eu venho aqui, chegou no printf, ele sai do modo usuário e passa para o modo kernel. Por quê? Porque eu estou numa chamada de sistema. Então, ele vem, roda a chamada de sistema write, terminou de rodar a chamada de sistema write, o que ele faz? Volta, né? Ou seja, terminou de executar, aí a biblioteca padrão do C entende que foi finalizado, e ele volta lá para a minha aplicação, a partir do ponto, né, em que eu fiz a chamada de sistema. Aí depois ele continua a rodar a minha aplicação em modo usuário. Conseguiu ficar claro para todo mundo isso aqui? É o espaço, lembra? Ele vem, a aplicação faz a chamada do trap, né? Vamos chamar de sistema talvez um trap. Aí ele vem, ele vai, aí o que está aqui por trás? O sistema operacional vai identificar onde é essa rotina aqui do write está lá na tabela deles. Depois que localizou, ele executa o serviço solicitado, que foi escrever alguma coisa, né? Seja na tela, no arquivo, alguma coisa, na saída padrão. Terminou, ele retorna o controle para a aplicação. Enquanto isso aqui estava rodando, a minha aplicação estava congelada. Congelada que eu digo dormindo, tá? Estava num estado que ela não conseguia executar nada, porque enquanto ela estava no modo kernel, ela não pode fazer nada. Então, olha, a gente deu uma olhada, né? Estudou um pouquinho aqui sobre a chamada de sistema, desde a necessidade da chamada de sistema, que é uma aplicação de modo usuário chamar uma instrução privilegiada, entendeu, né, como essas chamadas são realizadas, né? A gente viu lá o passo a passo. Depois a gente entendeu, viu o que eram as interfaces, como é que elas agiam, né? Viu o modelo, né? Viu a questão das APIs que fazem justamente essa coisa de esconder a complexidade da chamada de sistema, né? Colocar mais funcionalidades. E agora a gente vai estudar as interrupções, né? A gente viu um pouquinho o quê? Que um software pode interromper o seu próprio processo. Professor, mas um software interrompe o próprio processo? Sim, quando ele faz uma chamada no sistema, ele faz a interrupção de software, ou seja, faz a interrupção do seu processo. Por exemplo, estou aqui utilizando a minha aplicação, vou gravar no disco. Naquele momento da gravação, ele interrompe. Ah, professor, mas eu uso minhas aplicações e não vejo nada travando. Que bom,
né? Que bom que você não vê travando. Mas tenha certeza que o processo foi interrompido momentaneamente para executar aquela ação. Então, interrompeu, beleza. Como é que ele faz isso, né? A interrupção do próprio processo, usando os traps, que são as interrupções de software. Para isso acontecer, né? Para acontecer uma interrupção de software, primeiro, a aplicação tem que estar rodando, né? Parece óbvio, mas é importante a gente falar. Por quê? Porque um trap ele é causado pela própria aplicação. Por exemplo, uma interrupção de software ela é causada pelo próprio software, beleza? Dá para entender, né? Agora, existem interrupções que não são causadas por um software que está rodando. Tá? Como assim, professor? Olha, eu estou aqui rodando, meu sistema está rodando, tem aplicações rodando, há uma interrupção, só que essa interrupção não é igual à interrupção dos traps, não é uma interrupção por software, né? É uma interrupção que a gente chama de interrupção de hardware. Essas interrupções de hardware, elas podem ocorrer através de sinal elétrico. Então, assim, um controlador, por exemplo, né, ou algum evento externo, aquela aplicação, vai mandar um sinal elétrico no hardware para que aquela interrupção aconteça. Professor, me dá um exemplo muito básico aí de uma interrupção dessa. Sei lá, vamos aqui algo que tem que tem um evento externo. Vamos imaginar que você está utilizando um DVD, gravando um DVD. E aí alguém vai lá e aperta o botão de ejeção do DVD. O que aconteceu? Aquele processo vai ter que parar, né? Teve uma interrupção de hardware. Por quê? Porque, olha, mandou tirar, então ele vai mandar um sinal elétrico para a controladora do dispositivo dizendo, olha, esse dispositivo aí não pode mais ser utilizado agora, eu preciso de uma interrupção. Né? É um exemplo muito básico, mas é um exemplo. Geralmente, essas interrupções de hardware, elas acontecem invocadas ou causadas aí pelos dispositivos de entrada e saída. Então, sei lá, os apontadores, né, teclado, mouse, que mais? Portas USB, sabe? Dispositivo de entrada e saída, ou pelo próprio clock do processador. Então, o processador vai lá e fala, ó, precisa interromper. Mas por quê? A gente vai ver como é que isso acontece, qual o sentido disso aí acontecer. Aqui eu trouxe uns passos para tratar a interrupção. Então, eu tenho aqui, ó, uma interrupção, tenho aqui um programa que está rodando, aí eu tenho uma interrupção ou exceção. Aí o que vai acontecer? Vai salvar o conteúdo dos registradores na pilha de controle, ou seja, pega o conteúdo dos registradores que estavam naquele momento, salva na pilha de controle, vai identificar a origem desse evento, ou seja, de onde veio essa interrupção, depois ele pega o endereço da rotina de tratamento, aí ele envia para a rotina de tratamento, que vai executar, e depois que executa essa rotina de tratamento da interrupção, ele restaura o conteúdo dos registradores, tá bom? Okay. Aqui eu fiz um quadrozinho muito básico, comparando interrupção, no caso, quando vocês ouvirem o termo interrupção sozinho, aqui em sistemas operacionais, pessoal, a gente está falando da interrupção de hardware, tá bom? Quando vocês ouvirem falar de interrupção de software, aí a gente está falando das traps, ou dos traps, eu nunca sei o gênero aí. Então, interrupção de hardware. Traps, interrupção de software, né? Então, vamos lá. Primeiro, a interrupção é um evento que é externo ao processador. Tá? Então, não é algo daquela aplicação que está utilizando o processador naquele momento. As traps vêm de dentro do processador. Então, entendemos que a aplicação está rodando, utilizando o processador, a interrupção vem daquela aplicação. Tá? Na interrupção ela pode não estar ligada ao processo corrente, ou seja, está rodando um processo agora na CPU, pode ser que essa interrupção não está ligada com esse processo.
Ela pode estar ligada, professor, com esse processo? Pode, ela pode estar ligada com esse processo, mas não necessariamente ela estará ligada a este processo. No caso dos traps, que são interrupções de software, todas essas interrupções, elas vão ser causadas pelo processo corrente. Tá? Então, não existe uma trap de um processo para interromper um outro processo, tá bom? O que pode acontecer é, tem alguma chamada, algum processo, né, invocou um controlador, esse controlador vai precisar, por algum motivo, interromper um outro processo, mas não vai ser através de trap, aí vai ser através de interrupção de hardware. Tá? A interrupção geralmente é gerada por alguns dispositivos, né? Então, pode ser gerada pelo disco, por um dispositivo apontador, um mouse, um teclado, alguma coisa. Essa interrupção ela é realizada a nível de hardware, tá? Não é a nível de software. Já os traps, né? Ela é causada por alguma chamada de sistema operacional ou por alguma instrução legal, tá? Perdão, legal não, desculpem. Ilegal, tá? Falha minha aqui. Então, trap causada por uma chamada de sistema ou por alguma instrução ilegal. Então, teve, sei lá, alguma aplicação que conseguiu burlar o sistema e gerar uma instrução ilegal, pode gerar uma trap, né? Essas interrupções aqui, né, as traps, são sempre a nível de software, tá? Não são a nível de hardware. Aqui eu vou tentar ilustrar um pouquinho o funcionamento da interrupção, tá bom, pessoal? Olha, assim que o dispositivo finaliza a tarefa, né? Então, olha, o dispositivo está fazendo alguma coisa, por exemplo, um disco. Né? Vamos pensar lá no printf mesmo. Printf, né? Que faz a chamada de sistema do write. Então, terminou de gravar o disco, esse dispositivo vai causar uma interrupção. Então, causa uma interrupção. Como é que ele faz isso de causar interrupção? Ele vai mandar um sinal para uma linha do barramento, ou seja, para o controlador de interrupção. Depois disso, o que acontece é, o controlador de interrupções, né, o controlador de interrupção, ele detecta esse sinal. Ao detectar esse sinal que veio lá do dispositivo, ele tem que decidir o que vai fazer. Né? Se nenhuma outra interrupção estiver pendente, ou seja, não tem nenhuma outra interrupção que precisa ser controlada, o controle vai processar imediatamente essa interrupção. Então, é meio que ele entra numa fila aqui, né? Então, olha, ó, o controlador de interrupções detecta esse sinal que foi enviado pelo dispositivo. Depois que ele detecta esse sinal, ele verifica se tem alguma interrupção pendente, ou seja, que entrou antes dessa. Se não tiver nenhuma, ele vai processar essa interrupção de maneira imediata. Se tiver, fica na fila. Né? Então, ó, se... tanto se uma já estiver na fila, ou né, vai que aconteça de dois dispositivos fazerem um pedido de interrupção simultâneo. Professor, é fácil, é difícil? Olha, falando em tempo, né, vamos lembrar que tem diferença de milissegundos, já são em tempos diferentes, mas pode acontecer com certeza. Né? Então, se um outro dispositivo faz esse pedido ao mesmo tempo, né, o que vai acontecer é, dentro desse controlador de interrupções, tem o que eles chamam de linha de maior prioridade. Tá? Então, por exemplo, fizeram ao mesmo tempo, o outro fez o envio do sinal para uma linha no barramento que tem maior prioridade, o que vai acontecer é, esse dispositivo que mandou, que é menos prioritário, vai ser ignorado. Tá? Aí o que vai acontecer é, o dispositivo vai mandar novamente o sinal para o controlador de interrupção, entenderam? Então, olha, se ele for ignorado, aí vai retornar, né, um sinal para o dispositivo, ele vai entender que foi ignorado, ele continua a mandar a solicitação de interrupção. Depois disso, depois que o controlador recebe o sinal, fala, olha, eu vou executar aqui a tua interrupção, ele vai despachar essa interrupção para a CPU. Então, ele vai fazer o quê? Vai colocar um númerozinho identificador, né, especificando qual é o dispositivo, e vai mandar isso para interromper a CPU.
Depois disso, o que acontece é o seguinte, né? Esse sinal, vindo lá do controlador, vai fazer com que a CPU pare o que está fazendo. Ou seja, ele vai confirmar essa interrupção. Então, ela vai usar o número que ela recebeu, né, aquele identificador, como sendo um índice ali para entender, né, para dar continuidade. Então, olha, recebeu aquele índice, ele vai obter o que a gente chama de novo contador de programa. Para quê? Que é para entender o seguinte, olha, o próximo processo que eu vou rodar, né, veio depois dessa última interrupção. Esse novo contador de programa, ele vai apontar para o início do procedimento, do tratamento da interrupção. Então, ele vem para cá. Resumindo, essas traps, as interrupções, né, trap, interrupção de software, outra interrupção de hardware. Eles vão usar o mesmo mecanismo depois desse ponto aqui. Tá? Vamos lá. Esse vetor de interrupções que eu estava falando, ele pode estar presente tanto na memória quanto no hardware, tá? Aqui, né, no terceiro passo aqui, ó, a CPU confirma essa interrupção. Aí o que vai acontecer é o seguinte, ó, começou a rodar, esse procedimento verifica a interrupção, aí ele vai escrever um valorzinho ali nas portas de entrada e saída, e aí vai fazer o seguinte, depois que ele fez essa escrita nas portas do controlador de entrada e saída, ele está dizendo para o controlador que já está livre para tratar de uma outra interrupção, entendeu? Então, olha, ele veio, confirmou a interrupção, ele manda esse valor nas portas de entrada e saída, e isso vai indicar para o controlador de interrupções, o carrinho aqui, que ele está livre para outras interrupções. Então, é uma fila, né? Fez todo o processo, confirmou, pode mandar mais. O que pode acontecer é o seguinte, mesmo, né, de ter esses passos aqui, pode ter algumas condições de disputa aí entre vários sinais de interrupção, né? Pode ser que sejam simultâneos ou quase simultâneos, né? Eu gosto muito de falar que é quase simultâneo porque é muito rápido, né? Ou o que vai acontecer nesses casos, que vão ficar disputando esses sinais vai ficar disputando o controlador de interrupções, que vai fazer o seguinte, eles só vão mandar esse sinal que chegou por último, né, esse sinal de interrupção, quando a CPU estiver pronta para tratar a próxima. Então, imagina o seguinte, olha, chegou nesse ponto, chegou 2 sinais, tá bom? Chegou 2 sinais de interrupção. Eles estão disputando o controlador de interrupção, o que ele faz é o seguinte, ó, a confirmação dessa interrupção eu só vou fazer depois que esse cara que está disputando comigo tiver terminado tudo. Tá? Então, basicamente é isso. Ó. O dispositivo finaliza a tarefa, aí ele manda um sinal aqui, ó, uma solicitação para o controlador de interrupção de que ele quer interromper. Né? Aí ele faz o quê? Ele vai despachar essa interrupção para a CPU. A CPU verifica se está tudo correto, né? Verificou. Aí a CPU faz o controle, se não tem ninguém na fila, se não está ao mesmo tempo, ele confirma a interrupção. Depois que confirma a interrupção, ele grava esse registro lá no controlador, no dispositivo de entrada e saída, perdão, e aí indica, olha, estou pronto para gerenciar outra interrupção. É isso. Por isso que é interessante que a gente utilize, né, controladores para isso. Que bom que o sistema operacional não faz com que a gente precise operacionalizar cada um desses processos aí, né, galera? Bem, pessoal, a aula de hoje era isso, tá? É um temazinho tranquilo, mas que às vezes acaba sendo um pouquinho longo para a gente falar, né? O que a gente abordou hoje? Chamada de sistema e interrupções. Os 2 temas que a gente tratou. Passando lá no início, relembrando um pouquinho os modos de acesso ao hardware, modo usuário, modo kernel, características de cada um, para a gente entender a necessidade da chamada de sistema, que nada mais é do que, olha, tem uma aplicação querendo executar, né, uma aplicação que está no modo usuário, querendo executar alguma instrução privilegiada. Ela não pode. O que ela faz uma chamada de sistema. Aí ela faz uma chamada de sistema utilizando o que a gente chama de traps, que são interrupções de software, que, né, podem acessar o modo kernel, e aí essa chamada de sistema, né, transforma um pouquinho aquela solicitação ali, ela vai rodar em modo de kernel e para
a aplicação que estava rodando, deixei ela ali esperando. Aí ela vai, executa aquela chamada de sistema, depois que executou, que finalizou tudo certinho, ele devolve o controle lá para a aplicação e continua a funcionar. Né? A gente viu que além dessas interrupções que são causadas pelo próprio processo, né, através de software que são justamente as chamadas de sistema, que é assim, eu estou rodando bonitinho, pô, preciso fazer alguma coisa que não sou eu que faço. Eu vou parar, pedir chamada de sistema. Isso são as chamadas de sistemas utilizando o trap. Além disso, o sistema operacional conta com o que a gente chama de interrupções. E essas interrupções são interrupções de hardware, né, que podem ser, né, geralmente são geradas por dispositivos e não por software, tá bom? Então é mais ou menos o seguinte: o dispositivo está fazendo alguma ação, aquela ação foi finalizada, ele vai solicitar uma interrupção. Interrupção de quê, professor? Uma interrupção justamente no sistema, porque ele, olha, eu terminei o meu serviço, eu não preciso mais estar sendo ocupado, eu preciso informar o próximo que eu vou estar disponível. Então, interrompa o uso aqui desse dispositivo. Ele gera essa interrupção, a gente viu o modo como é tratada essa interrupção, viu que ela é gerada por hardware, né, que ela pode ou não estar relacionada com o processo que está corrente na CPU. Né? Professor, pode ser o mesmo processo? Pode, mas mesmo sendo o mesmo processo, quem invocou essa interrupção de hardware não foi o processo corrente, tá? Ela é uma que geralmente é gerada por dispositivos de hardware. Então, espero que tenha contribuído um pouquinho conhecimento. A bibliografia das nossas aulas vai ser sempre a Tenenbaum, tá? Então, sistemas operacionais modernos. Esse livro tem na biblioteca virtual do IF. Caso ela não tenha a 4ª edição, que eu lembro que quando eu tinha visto a primeira vez, eu tinha visto a 3ª. Mas não muda, tá, galera? O conteúdo que eu estou aqui, especificamente, não está diferente da 3ª edição. Próximo conteúdo é a parte de processo. Tá? Então é isso. Muitíssimo obrigado. Espero que tenha colaborado de alguma maneira aí com o conhecimento de vocês em sistemas operacionais. Está aí novamente o meu e-mail e minha rede social. Caso vocês tenham interesse, fiquem à vontade. Agora eu vou voltar aqui para o chat. Estava todo mundo calado, eu fico meio assim, não sei se quando a galera está todo mundo calado, ou se estão entendendo que é uma maravilha, ou se não estão entendendo, ou se a aula está, tipo, já sei isso tudo, professor. Mas é isso, galera, quiserem tirar qualquer dúvida, fiquem à vontade, posso voltar aos slides, posso conversar com vocês. Foi tranquilo, professor. Só vai disponibilizar o slide lá no AVA também, não vai? Vou sim, cara. Depois, pessoal, eu vou fazer o seguinte, né? Lembrando assim, ó, o conteúdo ele está todo no conteúdo que eu digo que é baseado, cada aula dessa, está no livro. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu faço umas notas de aula para, de repente, dar um guia para vocês. O que vocês acham? Por que eu estou falando né? Para ficar revendo direto. É bom. Eu estou falando isso porque o slide, né? Eu não falo só o que está no slide, né? Eu falo um pouquinho mais. Eu sou meio tagarela, assim. Se vocês quiserem, eu gero uns slides com umas notazinhas. Eu vejo um formato. Se eu coloco o slide de nota ou se eu faço um separado, como se fosse um fascículozinho. Facilita? Ajuda? Ou só a aula e o slide já tá bom? Não, ajuda sim. Ajuda, né? Então, beleza. Pessoal, então, é isso. Se quiserem tirar qualquer dúvida, fiquem à vontade, assim, porque eu sei que às vezes eu vou até parar a apresentação, mas qualquer coisa eu posso voltar a apresentação para vocês tirarem alguma dúvida, tá? O seguinte, sistemas operacionais é um temazinho que às vezes é meio teórico demais, né? Mas o que eu vejo hoje, galera, ó, cola no Tenenbaum, cara. É um livro fantástico, fantástico. Aí desde a minha época, eu tenho esse livro. Assim, eu, na época da faculdade, eu não gastava demais com balada, não, porque eu não tinha muito, porque minha grana era direcionada para livro, sabe? Eu tenho esse livro, eu tenho acho que é a 2ª edição. Foi caro que só, nem lembro quanto custou, eu lembro que foi caro. Foi caro daquele assim, ei, Leandro, vamos no cinema? Ô, meu bem, não vai dar para ir no cinema não, o que foi? Comprei um livro, né?
De novo. Tá bom. Pessoal, vou encerrar a gravação. Ah, sim. Escreva um presente aí no chat, por favor. Ei, pessoal que está assistindo outra coisa, chegou a hora do presente. O pessoal, se for assistir alguma coisa, pelo menos assista alguma coisa interessante, tipo, não me troca por qualquer coisa, beleza? Professor, minha mensagem apareceu aí? Eu mandei a minha, mas parece que não tá carregando, Enviando não. até agora. Pois é, tá só enviando. Ah, tu apareceu, Leonardo. Tá aqui. Leonardo, sim. Depois quem perguntou, André? Não, né? Quem perguntou? Não, só falei pro Leonardo. O do Mário também chegou, mano. Chegou, galera. Ah, tá. Acho que a internet que é ruim mesmo. Não, galera, mas Recebeu uma falta. que passar aqui, esse momento de mosaico dá para ver a galera toda. São 18 aqui. Ó, o Gabriel estava desativado, estava no Instagram. Muito bem, Gabriel. Muito bem, cara. Pelo menos estava ganhando dinheiro, Gabriel, no Instagram, ou tentando ganhar, ou estava lá só gerando dinheiro para os influenciadores? Galera, vou parar de gravar aqui, porque fica mais em off se a gente quiser trocar uma ideia. Todo mundo já escreveu o presente, né? Não sei, né? A resposta é: não sei, professor. Eu só sei do meu, mas beleza.